Todo mundo hoje fala e tal, discute, troca ideia, manda zap, enfim. Está nas redes sociais, está no encontro pessoal a respeito do cenário político do país, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que aceitou transformar, então, em réus 7 acusados, entre eles o presidente Bolsonaro. Bom, como alguém já falou que a política muda como muda a nuvem, cada hora que você olha para cima ela está diferente, será que isso também mexe com essa nuvem? Nós vamos conversar nesse momento com o professor Eduardo José Green, que é cientista político da Fundação Getúlio Vargas. Professor Eduardo, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Sempre um prazer estar com você. Igualmente. E aí, muda o cenário, não muda? Já tinha mudado antes? Qual é a sua avaliação, Eduardo? Eu diria assim, parafraseando um dito popular, que o cenário está mudando no gerúndio, né? E eu acho que no caso em questão muda para pior para o ex-presidente Bolsonaro, porque o Centrão, sobretudo, e as forças do campo da direita que fazem oposição ao governo Lula, já tem há muito tempo precificado que Bolsonaro é um candidato fora do páreo no ano que vem. Isso vem acontecendo pouco a pouco. Ele foi, recentemente, o ano passado, considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora ele está em vias de enfrentar um processo judicial que muito provavelmente o levará à condenação e à cadeia, ou seja, ele passa a ser um candidato com pouca viabilidade eleitoral. Então o cenário, por óbvio que seja, vai mudando, porque políticos fazem contas para saber com quem podem contar para ter voto. E nesse sentido, Bolsonaro passa a ser um ator considerado fora do jogo, porque pelas regras formais ele não pode concorrer. E, portanto, a questão toda fica em saber, no campo da oposição ao governo Lula, quem poderá herdar o espólio do ex-presidente Bolsonaro, porque ele segue tendo uma franja de votos que não é desprezível, razão pela qual nenhum candidato dos que hoje postulam ocupar o espaço da direita e da centro-direita ainda dá por certo que Bolsonaro estará fora do jogo, porque Bolsonaro também interdita esse caminho da transição, vamos dizer, de passar o bastão para quem poderia ser um candidato de oposição, dizendo que ele é a única opção da direita e da extrema-direita para o ano que vem, o que faz sentido politicamente, senão ele mesmo se autodeclararia morto politicamente, vamos dizer assim. Ou seja, então, o que muda aí é que a dificuldade de Bolsonaro seguir mantendo o discurso que ele vai disputar a eleição ano que vem aumenta, e a dificuldade do campo da direita de conseguir criar uma alternativa política viável que unifique esse campo de oposição, ela também aumenta. Porque se esse campo político entrar fragmentado nas eleições do ano que vem, isso aumenta proporcionalmente a chance de reeleição do presidente Lula. Eduardo, essa decisão do Supremo Tribunal, ainda que seja uma decisão inicial, ela fortalece ou ela enfraquece o projeto de anistia que se pretende discutir no Congresso Nacional, na sua avaliação? Da mesma forma, eu vou dizer o gerúndio, viu, Heródoto? Vem enfraquecendo a tempo e agora enfraquece ainda mais, porque o custo político de entrar com um projeto de anistia, ele aumenta, porque nós temos parte da opinião pública, veja, as redes sociais ontem davam conta que quase 50% do monitoramento feito indica que as pessoas entendem que o STF agiu de maneira correta. 44% dos que se manifestam nas redes sociais que são favoráveis ao ex-presidente Bolsonaro. Mas, claro, as redes sociais têm sido um terreno mais utilizado pelos apoiadores do ex-presidente. Mas se nas redes sociais, onde o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, nada de braçada com seus apoiadores, e ele ainda perde em apoio em relação à medida do STF, isso significa dizer muito provavelmente que na grande opinião pública não há apoio para um projeto como esse. O Congresso Nacional não vai, a meu juízo, entrar numa situação divisiva como essa da anistia, num ano pré-eleitoral, quando há coisas muito mais importantes para discutir para os seus próprios interesses, como é o caso das emendas parlamentares, ou projetos que significam a sua própria reeleição no ano que vem. Então, uma questão como essa, que polariza a sociedade, vai ter muita dificuldade de tramitar no Congresso, e a decisão ontem do STF, eu acho até que ela é vista por boa parte dos parlamentares como um certo alívio de não terem eles que tomar
entre aspas, sozinhos a decisão sobre não aceitar a anistia. Claro que, como o Congresso é muito conservador, elegeu muitos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, nós temos ainda um terço daqueles deputados que dizem que votariam ou se colocariam a favor do projeto da anistia. Mas a decisão do STF ela enfraquece ainda mais a viabilidade política e a viabilidade de passagem por voto desse projeto no Congresso Nacional. Eduardo, tem uma manifestação marcada para São Paulo, salvo engano, no dia 6 de abril. Isso pode também, vamos dizer assim, ter alguma repercussão no Congresso Nacional em relação a esse projeto que você acabou de explicar para a gente? Olha, o bolsonarismo vem sofrendo derrotas significativas recentes. Basta lembrar, por exemplo, a manifestação pífia em termos de presença de público no Rio de Janeiro. Com a condenação batendo as portas do ex-presidente Bolsonaro e do chamado Grupo 1 do núcleo da trama golpista de 2023, 2022, 2023, isso significa dizer que mesmo aqueles que são eleitores que não gostam do Lula, não gostam do PT, fazem oposição ao governo, mas também entende que não é possível apoiar um golpe que colocou em risco a democracia. Então, a minha expectativa é que nós venhamos a ter crescentemente manifestações públicas em apoio ao ex-presidente Bolsonaro, cada vez mais diminutas. Então, acho que nesse sentido, Bolsonaro, inclusive, deveria repensar essa estratégia, porque ao invés de ele ajudar, ela enfraquece o apoio que ele tem na opinião pública, o que fortalece ainda mais, por outro lado, a falta de importância do projeto da anistia e fortalece ainda mais as decisões que o Supremo vem tomando e seguirá tomando em relação a ele e a outros envolvidos na trama golpista. Então, acho que Bolsonaro vem dando mostras que ele vem perdendo muito capital político, perdendo muito apoio eleitoral, e as evidências disso vão ficando cada vez mais fortes, tal qual foi, como eu repito, a manifestação muito pequena, muito reduzida que houve no Rio de Janeiro recentemente. Perfeito. Eduardo, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Um prazer, Heródoto. Bom dia para vocês e bom programa. Muito obrigado. Então, nós temos aqui o professor Eduardo José Grin, cientista político da Fundação Getúlio Vargas, fazendo uma análise. Não sei se coincide com a sua ou não, mas a gente vai apresentando e você vai avaliando.